Prepara-te para um podcast leve, animado e com zero filtros. O meu nome é Soraya Gonçalves e este é o Diz-me Lá. Apagou-se tudo. No último dia 28 de Abril, Portugal sofreu um apagão e eu decidi reunir aqui as melhores histórias mais inéditas e, claro, tinha de ter aqui a pessoa indicada para comentar isso tudo comigo, Rafaela Severino! Olha, amiga, estás pronta para falar sobre este grande tema? Mas é assim, eu estou aqui empolgada por falar deste grande tema com o grande José Rodrigo dos Santos! Perceberam aqui a... Tu não expliques piadas! Pá, não vou explicar porque eu sei que vocês são pessoas inteligentes e eu achei que esta era a forma de comunicar isto, porque, malta, isto foi um apocalipse. Eu sei que só durou umas horas, mas isto foi um apocalipse. O fim do mundo! Imagina, Anunciado! o que é que tu sentiste? Foste aquela pessoa que ficou assustada ou até viu o lado positivo das coisas? Eu inicialmente não percebi o que é que se estava a passar. E qual foi a primeira coisa que eu disse à minha irmã? Pá, eu não acredito, eu ia tomar banho. Eu acabo sempre nua. E já no terremoto de Lisboa tu estavas nua e ia tomar banho. Não, mas não, porque eu decidi ir primeiro a arranjar as unhas. E então, passei o resto do dia, inclusive fui trabalhar com uma mão pintada e uma por pintar. E sem tomar banho. Sem tomar banho. Pronto, ao dia de hoje, já tomei banho, já acabei as unhas, está tudo... Exatamente. E eu acho que queria começar por contar o nosso dia, não é? Mas depois também ir assim às histórias mais inéditas que se viram no Instagram e na internet. Ainda bem que são inéditas. Precisamos que não se repitam. Tóxica? Pá, imagina, segundo dizem, isto pode-se repetir. E desta vez por mais tempo. Eu tenho medo. Já vou encomendar o meu radiopilhas e fazer o meu kit emergência para estar preparada para tudo. Ok. Já preparaste o teu? Responsável? Não. Sabem, eu gosto de escuro. E silêncio. Tipo, para mim esse é o dia perfeito. Aí, pá. Pronto, já está no lado positivo das coisas. Tipo, eu não aguento, juro-te. E eu, na mira tóxica, vocês vão perceber qual é a minha postura perante estas pessoas, pá. Não aguento. Não. Eu não escrevo frases motivacionais. Simplesmente, eu adorei a experiência de jantar e de dormir. Mas sabes que podes fazer isso? Na mesma, sem haver um apagão geral. Qual é a diferença? E faço. Sempre posso. Então? A diferença é que não há barulhinhos à volta. Tipo, está tudo silencioso. Epá, é igual, metes uns tampões nos ouvidos. Isso não consigo também, quer dizer, eu sou uma pessoa livre. Percebes? Mas imagina, eu quero ter a liberdade de ter luz, ter água, ter tudo em casa. Só me chateou não ter água. Pronto, eu por acaso tive água também, sempre. imagina, mas também como foi só um dia e eu também não estive em casa, estava ok. E nós temos luz, das 6:30 da manhã às 7:30 da noite. Mas imagina, eu acho que há pontos mais positivos que outros. Por acaso, imagina, no meu caso correu tudo bem, mas eu acho que podia ter tudo corrido muito mal. Estás a ver? Tipo, toda a minha experiência do dia, eu acho que se eu tivesse só ido trabalhar como uma pessoa normal nesse dia, por acaso estava de folga. O problema foi este. Porque se eu tivesse num dia normal e fosse trabalhar, para mim estava ok. Tipo, olha, até fui mais cedo para casa. Tranquila. Estás a ver? Mas não, queres que eu te conte uma dia? Quero. Já sabes mais ou menos. Porém, vocês aí em casa não sabem. Eu sei, peraí, eu sei até ficarmos sem rede. É verdade. Até ficar sem rede, que foi tipo muito cedo. Então, eu estava no metro do Porto. O que vale, o metro do Porto não tem grandes túneis como os de Lisboa. Para a minha sorte, estava a ir para Campanhar porque ia apanhar o autocarro para Lisboa, quando de repente o metro para, mas tipo, uma paragem mesmo brusca. E eu achei, alguém se meteu à frente do metro, tipo. Só que estávamos a passar o túnel de Sete Bicas. Para quem não conhece, pá, é um túnel até ligeiramente pequeno, tipo, eu conseguia ver luz lá ao fundo, não é? Não estava tipo 100% assim às escuras nem nada. E o metro todo apagado, tudo. E nós lá fechados lá dentro. Até que a motorista fala e diz que houve uma falha de energia. Eu, ok, isto está de voltar. Mas enquanto isto, eu estava a ouvir um podcast e de repente aquilo parou. Mal chegamos ao túnel, ou seja, quando falhou a energia, eu também fiquei sem rede no telemóvel. Mas eu achei, deve ser porque estou aqui debaixo do túnel. Normal, não é? Até que eu começo, tipo, estava lá, assim, normal, à espera que as cenas voltassem a funcionar e começo a ouvir as pessoas atrás, tipo, dentro do metro, a dizer não sei o quê, a falar já ao telefone com pessoas, a dizer, olha, tu também não tens luz, pois não? Isto é geral. Isto não sei o quê. E eu, isto é geral? Como assim? Pá, imagina, eu estava completamente à toa porque eu não estava com net, tipo, eu não estava a perceber. Sim, isto é uma falha geral, de Portugal todo não tem luz. E eu, isto alguma coisa está a acontecer. E nós lá fechados. Passado para aí 10 minutos, uma senhora começa a se sentir mal.
começa a se sentir mal, quer sair, começa lá a bater lá na coisa de emergência e a motorista a dizer, olha, eu não posso abrir as portas porque preciso de autorização superior para poder abrir as portas, peço que aguardem um bocadinho. E a senhora, mas eu não conseguia respirar, não sei o que, não sei o que mais. Nós já, eu já a ficar um bocado assustado o que é que está a acontecer. Até que nós ficamos, aí meia hora no máximo lá dentro. Para aí aos 20 minutos já estava tudo a discutir lá dentro. Imagina, a mulher quase a sentir-se mal, outras pessoas já a discutir com a motorista, vocês têm de abrir a porta porque está aqui uma pessoa a sentir-se mal. E depois outras pessoas a discutir com essas pessoas que estavam a gritar com a motorista, olha, se vocês vão gritar ainda estão a pôr a senhora mais nervosa e se a senhora não abre é porque não tem autorização para isso, tipo, vamos todos manter a calma. Olha, estava tudo aos gritos. São as verdadeiras pessoas, são assim. E eu pensei, meu Deus, se isto é mesmo um apocalipse, eu na altura já estava assim a pensar em silêncio. Tu já estavas a viver. Mas eu só pensei, se isto é assim na primeira meia hora do apocalipse, o que é que acontece se nós ficássemos fechados durante tipo 2 dias ou assim? As pessoas matavam-se, só pode. Não aguentavam 2 dias, matavam-se antes. E eu aí já estava a pensar, será que a sociedade tem salvação? Não. Responde já, não. Eu também acho que não. Porém, depois o segurança veio abrir o metro, saímos e naquelas conversas de metro, né, ali com as pessoas todas, eu percebi que um rapaz também ia para a campanha assim como eu. E eu mal saí, consegui apanhar um bocadinho de rede e chamei um Uber. E por acaso até disse ao rapaz, olha, tu vais para a campanha, não vais? E lá vou. Eu, olha, já chamei um Uber, se quiseres vens comigo. Percebi que o rapaz também ia para lá, tipo... E ele, está bem, mas olha, eu por acaso também já acabei de chamar o meu. Eu, pronto, ok, tranquilo. Olhem, eu fico completamente sem rede, deixei de ter Uber. Tipo, o Uber que me vinha buscar 4 minutos depois, tipo, desapareceu. Tipo, não me conseguia ligar, sem ligação, não sei o quê. E comento isto com o rapaz. Ele, olha, então, vens tu comigo. Tipo, foi a minha sorte, senão eu não chegava ao autocarro. Amor, mimimi. Mas é verdade, imagina. Eu acho que gentileza gera gentileza. E se calhar, se eu não lhe tivesse oferecido para ele ir comigo, como é óbvio, o rapaz não se ia oferecer para eu ir com ele. E o meu dia estava todo estragado. Estava. Percebes? Não ia apanhar o autocarro. Não conseguia apanhar o autocarro para Lisboa. Sim, ias ficar lá. Exato. Eu por acaso também tive uma oferta de boleia, mas não sei. Guardo-a para a mira tóxica quando já? Podes contar já. Então. Ao final do dia, eu estava com uma amiga ao pé de um centro comercial e para um carro de um senhor que não falava português. Um carro absolutamente novo. Novo. Brilhante e tudo. Elétrico. Então, coitado. E a senhora não falava português. E não estava a perceber o que estava a acontecer? Ele estava melhor que nós. Para assim, abre o vidro. Hi! E pega assim um cartaz gigante a dizer: ofereço boleia. Não precisam de me pagar. Dado a situação... E depois tinha assim um grande texto, não lembro o que é que dizia. Mas derivado da situação, o senhor estava a ser muito simpático e a oferecer boleia. Mas sem imagina, qualquer custo. Será que... Claro que nós já estamos a olhar para isto tipo assustador, creepy, mas será que ele não estava mesmo a fazer a sua boa ação do dia? Eu apelidei o carro como o carro dos horrores. Mas tu achas que eu sou tóxica? Nunca, jamais, em tempo algum, entraria. Mas não achas que as pessoas estão sempre a pensar no pior da sociedade? Eu sei que também não podemos ser ingênuos e entrar no carro de um estranho. Eu sei que também não devemos fazer quantas boleias é que um carro elétrico ia oferecer naquela noite? Não podia oferecer muitas. Ninguém é assim tão boa pessoa. Pode ter muita autonomia, é o carro. Eu vou ficar por aqui. Estou a ser positiva. Deixa-me ser uma vez Imagina, positiva. eu também estou a ser positiva. Eu achei positivo, primeiro porque não havia necessidade. E depois, mesmo que houvesse, eu podia andar nem que fosse 20 km a pé. A que horas é que ia chegar a casa? Credo. Eu também não estava assim tão longe de casa. Ok. Tu não acreditas na sociedade, é isso? Não acredito na sociedade. Eu não ia entrar naquele carro. Tu entravas? Não. Imagina. Acho que não entrava. Porque o facto de vir com um cartaz, isso é meio estranho. Eu estou assim. Mas, por exemplo, mas imagina, eu sinto que eu tenho uma perspectiva de, se eu não encontrasse pessoas tão fixe ao longo do meu dia, provavelmente eu estava muito mais assustada e se calhar nem tinha conseguido chegar a casa. Porque... amolecer o teu coração. Gostei. Não é isso, mas eu acho que dá-nos uma perspectiva diferente de podemos ajudar o próximo, certo? Porque nós também vamos precisar dos outros. Sim. Estás a ver? Foi isso que eu senti, que é, eu ofereci boleia ao rapaz, tipo, na verdade depois fui eu que precisei e ele ajudou-me a mim.
Depois, até quando apanhei o autocarro para Lisboa, só tive durante algum tempo o Wi-Fi, foi quando nós até falamos um bocado, tive o Wi-Fi do autocarro, depois o Wi-Fi do autocarro também deixou de funcionar. Imaginem, eu cheguei a Sete Rios, eu vivo no Arieiro e tinha de chegar a de Sete Rios ao Arieiro e eu não sabia como, porque não havia metro e não havia comboio, que é as únicas coisas que eu sei andar. Eu pensei, eu tenho de apanhar um autocarro aqui que vá para o Arieiro. Qual? Não faço ideia, nunca fui daqui de autocarro. Mas já foste a pé? Já fui a pé, mas estava com uma dor nas costas e estava com grande mochila pesada. Eu pensei, pá, imagina, na pior das hipóteses eu ia a pé. Mas quando já estávamos a estacionar o autocarro, um rapaz que estava ao meu lado pergunta-me se eu tenho rede e comenta que quer chegar ao aeroporto, que é próximo de minha casa, para ir buscar a mãe e não tem como a chegar. Eu disse, olha, eu vou para o Arieiro, vens comigo, porque eu sei que do Arieiro há um autocarro para o aeroporto, portanto, podes vir comigo e nós vamos os dois arranjar a forma de ir. Depois, entretanto, encontramos dois miúdos também, miúdos, pronto, mais novos que eu, pronto, mas jovens, que estavam a tentar chegar à Rua Arieiro também para apanharem transporte e ir para a casa deles. Pá, e juntamos ali os quatro, e os quatro andamos à procura, tipo, a falar com os motoristas que autocarros é que podíamos apanhar e não sei o quê. Depois, entretanto, apanhámos um para o Hospital Santa Maria, no Hospital Santa Maria apanhámos outro para o Arieiro e depois o resto fomos a pé. Estás a ver? E eu senti que nós até estávamos a brincar que éramos os amigos do Apocalipse, pá, foi assim que eu os intitulei. Portanto, um grande beijinho para a Margarida, para o Bernardo e para o Ari, porque no fundo senti que, pá, apoiámos ali uns aos outros e até estávamos a tentar desconstruir um bocado a situação do Ari, que era este rapaz que queria chegar ao aeroporto. E eu queria trazer aqui a história dele, pá, que imagina, eu se tivesse a história dele eu estava em pânico. Que é, o rapaz estuda em Mirandela, apanhou um autocarro de propósito para Lisboa, porque ele é finalista e ia ter a cerimónia de finalistas esta semana, então convenceu a mãe, pela primeira vez, a vir apanhar um avião. A mãe veio de Cabo Verde pela primeira vez a Portugal, chegou e o filho não estava no aeroporto como era suposto, porque entretanto o nosso autocarro atrasou, depois ele não tinha como chegar lá. Ou seja, ela chegou sem poder comunicar com ele, sozinha num aeroporto num país onde não conhece. Ok. E ele tinha de conseguir chegar até ela, estás a ver? Pá, e eu senti que, pronto, nós estamos ali todos a brincar, não, nós vamos contigo, tipo, a tua mãe vai estar lá, tipo, vai ser tranquilo. Mas eu sabia que o aeroporto estava fechado, tipo, não sabia que caos é que estava a acontecer lá. E eu acho que se não fosse esta empatia pelo outro, as coisas podiam ser muito mais complicadas. Tipo, até para mim, eu tinha como chegar a casa, porque, ok, na pior das hipóteses ia a pé para casa, não era assim tantos quilómetros. Mas eu estava assustada, porque eu pensava, olha, como é que eu vou falar com a minha família? Como é que não vou? E depois, ver a situação dele, pensei, não, há gente a passar tipo, muito mais pânico com o que está a acontecer agora. E acho que se não fosse esta solidariedade com as pessoas, tipo, e eu não tinha passado o dia tão bem. E provavelmente nem o Ari tinha chegado até à mãe, porque ele estava muito mais, não é? Também não conhecia os transportes, não sabia como chegar ao aeroporto. Ou seja, eu acho que, primeiro, o ditado está correto. Quem tem boca vai a Roma. Verdade. Não é? Porque se ele não falasse, eu não ajudava, e se não ajudasse, tipo, ele não chegava lá. E lá está, acho que a solidariedade tem de ser a base deste mundo. Oh, que bonito. Mas sim. Sim, no vosso caso, sim, vocês precisavam uns dos outros para conseguir... E ele encontrou a mãe? Encontrou, depois entretanto trocámos os Instagrams. Claro que não estava a funcionar a net, Os mas amigos do guardámos. Os amigos do Apocalipse. Guardámos nas notas de telefone uns dos outros. E o mal eu tive net, adicionei-os e ele manda-me logo mensagem: olha, consegui. Tadinho, a mãe ficou sem mala, tipo, não estavam a conseguir recuperar a mala ainda no dia seguinte. Mas ficou tudo bem, conseguiram os dois ir para Mirandela, para a formatura dele. Pronto, no fim tudo correu bem, estás a ver? Mas sim, imagina que isto se tinha mantido 2, 3 dias, não é? Como falaram inicialmente. Eu estava assustada por isso. Eu durante 3 dias, não é? Eu que vivo longe da minha família, se eu estivesse em casa eu acho que era tranquilo. Mas eu que vivo longe da minha família, se isto se mantesse 3 dias, só pensava tipo, como é que eu vou falar? Eu não vou saber como é que eles estão. Se eles estão a precisar de alguma coisa, se não estão. Sim. Percebes? É um bocado assustador nesse sentido. Tu sentiste isso? Eu não senti tanto, porque eu fui trabalhar. Eu trabalho num centro comercial e, portanto, eu ainda por cima ali tinha internet. Pois, havia geradores, não é? Tinha internet, que também só conseguia falar com pessoas que estão fora, mas conseguia ir falando com pessoas. Não estava sozinha, que estavam sempre a circular pessoas.
E, portanto, também tive uma experiência diferente. Que também tive a experiência do pior da sociedade. Há o melhor e depois há o pior. Que é o que é que tu experimentaste o pior? O pior que as pessoas têm, que é o facto de estarem autocentradas, completamente egoístas, a pegarem tudo o que aparece sem necessidade. E pois, é só embarcar tudo, né? No supermercado. Só vês coisas estúpidas, tipo, qual é a necessidade? Mas tu viste aquelas pessoas com os carrinhos cheios de comida, cheios de coisas? Infelizmente eu vi. Olha, em minha casa não havia nada para comer. Infelizmente eu vi. E não levaram mais porque acabou. E só pararam quando acabou o gerador e tiveram que sair. Mas imagina, podemos até pessoas julgar... no chão eu vi. Mas imagina, no chão? Porque desmaiavam com o stress, com a pressa, com tudo. Quer dizer, calma. Imagina, eu percebo o lógico é manter a calma, mas podemos nós julgar essas pessoas? Imagina, tu precisas de água. Tu vais comprar água. Mas o teu vizinho também precisa de água. Houve pessoas que provavelmente precisaram de água e não tiveram. Verdade. Há pessoas que se calhar precisavam mesmo de uma lanterna e não tiveram. Eu, graças a Deus, tinha muitas velinhas de cheirinho em casa. Tu não precisas de ter... hoje levas, amanhã é outro dia, calma. Aquilo faltou a alguém. E a prova que faltou a alguém é que no dia seguinte estes chicos espertos estavam lá a devolver as coisas. Sério que as pessoas foram devolver? Não, imagina. Imagina, o problema é... Não se pode devolver, pá. Não se pode poder devolver. Sim, e eu acho, mesmo toda a gente a comprar fogareiros e... É isso, só que a questão é, as pessoas não precisavam disso. E Claro portanto, compraram em grandes quantidades. Então agora o que é que vão fazer com aquilo? Agora tem papel higiênico para 6 meses. Fogareiros para fazer churrascos no meio da rua. No verão, olha, já funciona. Não gostaram? Não fizemos frases incríveis sobre fazer churrascos na rua com os vizinhos que não conhecíamos. Agora tem fogareiros para o ano inteiro. Olha, a minha mãe, eu lá em cima quando vivo num bairro, né? A minha mãe disse que estava tudo lá fora, tipo com fogareiros, a fazer grande jantarada, tipo, os vizinhos juntaram-se e estava lá, tipo, grande comunidade. Mas isto é a parte fixe. É uma espécie de São Pedro, para quem conhece a referência lá de cima. Sim, imagina, isto é a parte fixe que é, vamos aproveitar, já que toda a gente achou que tinha tempo, que saía mais cedo, que havia luz natural, tudo, ok, vamos aproveitar. O que se passou dentro dos centros comerciais não foi isto. E eu percebo que essas pessoas estão erradas e também acho que elas estão erradas porque, Imagina, eu não sei se estar certo ou se é errado, pode ser... O pânico delas a falar mais alto. Era isso que eu ia dizer. Mas eu acho que é o pânico a falar mais alto e nem todos temos a mesma forma de lidar com as coisas. Mas é assim, eu também não aguento. Vou já dizer, não aguento aquelas pessoas que agora vieram dizer ai, adorei estar desconectada das redes. Ai, adorei aproveitar o ar puro e a natureza. Há um botão. Malta, deixem o telefone em casa e vão para o parque. Pronto, chega. Tipo, agora, é preciso um apagão. Não, há pessoas que passaram mal com um apagão. Tipo... Foram buscar, mas imagina, as pessoas conseguiram, na escuridão das suas casas, encontrar jogos de tabuleiro esquecidos há 20 anos. Não, mas ok, tipo, isso é fixe. Imagina, exato, isto é fixe. Mas já podíamos jogar antes. Depois, entretanto, voltou e minha casa voltou tipo às 8 e tal, 8h40. Eu fui dormir antes da tranquilo. luz. Não eram 8h40. Ali ao pé de mim já passava das 11. Eu quando falei contigo às 9 e pouco só tinha dados móveis. Mas houve muita gente. Mas a mim os dados móveis foi a última coisa a vir. Só veio tipo às 10 e tal. Às 9 e pouco já tinha dados móveis. Foi quando falei contigo. Logo a seguir fui dormir. Acho que deixei de responder, óbvio. E só às 11 e tal é que tive luz. E depois acordei às 2 e tal, 3, porque tinha deixado a porta da casa de banho aberta e comecei a ouvir pingar. Ok. Tenho que ir desligar a torneira. Pronto. Ok, não foi. Eu por acaso a água nunca me faltou, graças a Deus. Mas foi logo. Foi logo? Tipo 10 minutos depois. Porque a vossa bomba deve ser elétrica ou algo assim. Não faço ideia, foi triste. Faz mais confusão não ter água do que não ter luz. Não, a mim também. Houve aí uma situação, lá uma avaria qualquer na minha rua, que nós tivemos ainda quase um dia sem água, e um pânico. De repente não tomamos banho, não se cozinha, não nada. Faz mais confusão não ter água do que não ter luz. Não ter luz, ok, custou muito tomar banho de água fria, custou-me, mas também ninguém vai morrer. Olha, já estamos às luzes das velas, também tranquilo. Mas quando a luz foi abaixo, eu pensei, vou tomar banho, depois ainda disse, vou tomar banho de água fria, não quero, vou esperar. Foi a pior coisa. Também assim, se eu tivesse ido tomar banho, tinha ficado com o shampoo na cabeça. Ias trabalhar para o shopping malta, na cabeça. Não dá.
Olha, mas tu viste que agora há restaurantes que estão a recriar o apagão com jantares à luz das Isso já velas? existia. Agora isto é uma Não, coisa... mas agora veio com o apagão. Agora veio com o apagão para ser uma coisa. Gostou da experiência? Venha cá! Mas assim, eu acho Mas eu incrível acho- a forma como as pessoas têm de pegar nas coisas e dar ali uma volta e de repente... Mas é bom, porque imagina, se calhar não era assim tão conhecido e agora as pessoas vão lá pela graça do apagão. Tem que Sim, aproveitar. e há uma notícia e o pessoal fala, pronto, e se calhar o restaurante chega a mais pessoas por causa desta brincadeira. Aí eu até acho piada, mas se calhar também saem de lá melhores pessoas. Não, eu acho piada a isso, porque até é uma brincadeira com a situação. Agora, as pessoas, pronto, como eu estava a dizer, estão muito melhor agora com o apagão, porque percebi o quanto estava presa nas redes. Pô, malta, tipo, vocês podem ir consultar no telemóvel quanto tempo passam ao telefone. Estás a ver? Ou no Instagram, Vão está ficar lá assustadas. o tempo de atividade. Vão ficar assustadas. Provavelmente ficariam. Olha, mas acho que assustados ficaram as pessoas das histórias que nós trouxemos aqui, pá, que eu acho que foi os resultados mais... os resultados não, os acontecimentos mais inéditos deste apagão, que eu acho que aí eu ficaria mesmo em pânico. Vamos ouvir. Que foi a história do Tiago, um rapaz aqui em Lisboa, que foi visitar uma amiga e quando estava a ir embora do prédio da amiga, apanha o elevador às 11h30 do dia 28 e o que acontece? O elevador para. Ele fica parado dentro do elevador sem perceber o que estava a acontecer, pega no telemóvel para chamar a amiga ou alguém para o ajudar e repara que não tem rede, não tem como pedir ajuda. Pá, imagina, eu acho que aí ficava em pânico, tipo, fechada num cubículo. A não saber quando é que vou sair de lá, eu acho que isto é Porque pior. o próprio botão do elevador também não funciona. Exatamente, porque não havia eletricidade. Sim. Imagina, ele próprio diz que estava ok porque nunca percebeu o que é que se passava e para ele foi melhor o facto de não saber o que é que se estava a passar. Eu entrava em pânico porque eu não consigo estar fechada. Pois é isso. Pá, eu não tenho bem uma claustrofobia, mas se eu percebesse que não tenho, não sei a que horas é que vou sair daqui, eu acho que também ia começar a criar ansiedade. Mas imagina, ele ainda conseguiu ser racional. Ele próprio diz, eu tinha fome e tinha comida comigo, mas eu não sabia quanto tempo ia ficar aqui. Sim, eu acho que ele deve ter E visto então, foi-se deixando ficar... aqueles programas de sobrevivência, sabes? Da SIC Radical. Eu acho que ele tinha grande pensamento de sobrevivência. Ele, vou poupar esta comidinha, não sei quando é que vou sair. Eu acho que ia sentir... Epá, eu tenho uma bexiga de ervilha. Eu ia ficar... na minha cabeça, eu preciso ir à casa bem. Ia começar a se estressar porque ia achar que tinha que ir à casa... Epá, isto são coisas estúpidas. Mas Sim, mas isso é a tua ansiedade e é a aquela falar. coisa de, eu preciso de sair daqui, então qual é a desculpa? Eu preciso ir à casa de banho. E ele ainda teve lá imenso tempo. Sim, mas é mesmo como a minha história do metro, da senhora que se estava a sentir mal. Ela só ficou mal porque de repente estava fechada e não sabia quando é que ia sair. Pá, porque imaginem, o metro não estava assim tão cheio, ou seja, Sim. não era um ponto de... E não é metro, e não é subterrâneo. Não era 100%, nós estávamos num túnel, mas pá, tu conseguias ver luz porque a entrada era já ali à frente, Sim. ou seja, não estavas às escuras, não havia assim tanta gente no metro, ou seja, havia espaço para respirarmos à vontade, não estavas tipo colada às pessoas. Imagina se fosse o metro, aquilo de Lisboa em hora de ponta, a ficar fechado. Aí eu batia mal, aí eu desmaiava. Eu já fiquei fechada num Fertagos que estava completamente cheio, as pessoas em pé, e o Fertagos parou na ponte. Na ponte! Mas teve lá um bocado, ainda foi, as luzes foram todas abaixo, Ai, e que passava medo, um bocado pânico. começou a andar. E aí estava cheio. Não, aí eu tinha pânico. Aí eu batia mal. Até porque ponte, água por baixo, e vocês sabem que eu não sei nadar, tenho medo. Tenho pânico de água. Tu sabes que entre o comboio e o rio há uma plataforma onde circula o comboio. Eu sei, mas sei lá, mas podia achar que tudo ia cair, sei lá, a minha cabeça. Para ele ter desligado ali, eu sei lá, olha, pode estar aqui a dar qualquer Eu tornei coisa. uma pessoa que vai abraçar esses teus medos agora por causa do apagão. Obrigada. Vamos fazer avançar. Então, a segunda história são 16 pessoas que foram resgatadas de um teleférico em Espanha. Malta, é que essa gente tem mesmo de ser... tipo, teve de ir lá alguém de arnês e não sei o quê, tipo, buscá-las. Pá, isto sim é pânico. Imagina alguém com medo das alturas. Imagina, quem tem medo das alturas em sim, princípio não se vai calhar para também ali. não estava lá. Mas o que é que nós percebemos com isto? Estas plataformas estão preparadas. E circula um vídeo igual em Lisboa. Sim. Esse era neve, pronto. Foi na Serra Nevada. Mas era muito mais alto que o Sim, nosso. mas era Serra Nevada. Mas, por exemplo, em Lisboa nós temos para o Rio. Sim. E tanto que circula um vídeo em irem por acaso esse não vi. bombeiros pelo rio. Só que isso não foi. Isso foi um simulacro há mais tempo, já há uns anos, com bombeiros. ok. Mas o que é que isto nos mostra? Estas plataformas estão preparadas para, se for preciso, evacuar as pessoas.
Acho que o teleférico de Lisboa conseguiram simplesmente pôr lá andar com gerador e tiraram as pessoas. Fixe. Mas lá está, as plataformas e estes serviços estão preparados para este tipo de coisas. Mas não deixa de ser assustador. Então é uma experiência. Pá, imagina, ficas com uma história para a vida toda, isso é certo, isso é certo. E viste aquele vídeo também nas redes sociais a saírem do metro de Lisboa? Pá, eu acho que ficar presa no metro aqui em Lisboa é que é muito mais assustador. É subterrâneo. Tipo, tu não vês luz nem à frente nem atrás, eu acho que é. Sim, muito mais e tu sabes que estás debaixo da terra. Aí é diferente. E está sempre muito mais gente. Sim. E até, pá, via-se que havia uma senhora com dificuldades em andar, pá, imagina andar lá naqueles corredores e no escuro e tudo. Esse para mim é mais assustador. Sim, eu no fundo eu não acho que tive assim uma experiência assustadora. Imagina, lá está. E nós, nesse caso, somos privilegiados. Nós temos mobilidade para, é preciso ir, nós vamos. Pior estão essas pessoas que, tenho que ir, e agora? Como é que faço? Yeah. Sim, é isso. Acho que no fundo tudo correu bem, graças a Deus. Portanto, acho que todos devíamos ter um kit de emergência. Se eu tenho já preparado, não, mas juro, prometo aqui que vou criar um. Eu queria te perguntar, o que é que tu achas que é essencial num kit de emergência? Já sabemos o que é que as organizações recomendam. Mas o que é que nós? O que é que nós recomendamos? O que é que tu recomendas? É assim, este é difícil, está esgotado, que não foi reposto e dificilmente se terá. Que é noção. Adorei! É preciso noção, bocadinho, ali um bocadinho de discernimento. Tipo, é necessário? É assim tão necessário? Sim. Nós não vamos ficar sem água, malta. Mas imagina, não sei se tu já viste, tipo, séries tipo Walking Dead, aquela muito conhecida que por acaso eu não vi, como é que se chama? Não sei de certeza que não vi. É uma recente, que é uma espécie de Walking Dead. Não sei se já viste, por exemplo, séries tipo Walking Dead ou algo assim, quando as personagens ainda não sabem bem o que é que está a acontecer. Claro que no caso é um ataque zombie, não é? Aqui não seria. Mas, sabes, as pessoas a ajudarem-se, o individualismo também se sente muito, pessoas a atacar outras pessoas para roubarem coisas. Ou seja, aquele pânico, só me fez lembrar isto, sabes? Tipo, como é que o mundo vai agir? Será que se houver mesmo um apocalipse, tipo, vai ser como nós vimos nas séries? Vai ser pior. Achas que vai ser pior? Vai ser pior. As pessoas perdem a noção. Eu acho que é o pânico das pessoas, o facto das pessoas não pararem, é pior. Pronto, tu recomendas noção e eu acho que vou recomendar, já que estamos numa coisa mais geral, eu vou recomendar solidariedade. Ela está mesmo com o coração. Estou, porque eu fiz meus amigos do apocalipse. Não, estou a brincar com isso, mas eu acho que é essencial. E nestas séries, malta que já viu, normalmente as cenas correm bem quando tu fazes assim um grupo coeso e a malta se ajuda, a malta se entreajuda e ajuda a passar as coisas. E eu acho que se todos pensarmos nisso, não é? No caso, imagina que estamos mesmo numa grande dificuldade. Eu consegui água, o meu vizinho não conseguiu água, vou-lhe dar água, tipo, e se calhar a água não vai faltar a ninguém durante os dias de apagão, não é? Como falaram nos 3 dias ou whatever. Eu só pensava, eu não tenho comida em casa para 3 dias. Mas também tudo se arranja, pronto. Também, nisso desvalorizei, estás a ver? Mas acho que se nos ajudarmos todos uns aos outros, tudo pode correr bem. Podia correr melhor, é verdade. Então, e para além de noção e solidariedade, vamos acrescentar alguma coisa? Olha, tenho uma. Mas este é um kit especial influencer. Eu acho que todos os influencers devem tentar arranjar, não sei se isto existe, uma câmara, pilhas ou algo assim, que é para durar muito tempo, porque as baterias acabam, não é? Depois não temos como carregar. Que é para conseguir reportar toda a situação, fazer vlogs, vlog do apagão, vlog do apocalipse. Eu acho que isto é essencial. Essas devem existir, que tipo, as antigas têm que ir a loja. Não tem a mesma qualidade, mas é engraçado, porque é vintage. É vintage. Isto também está na moda. Olha, será que é preciso uma câmara dessas também? Olha, para continuarmos a gravar podcast, pronto. Para quê? Como é que tu vais divulgar? Pois, a malta não me vê depois, né? Não tem net. Mas depois voltámos em força com episódios todos os dias, com vlog dia 1 do apagão, vlog dia 2 do apagão. Hoje ainda estou solidária. Amanhã logo se vê. Hoje o meu vizinho roubou-me água. Sim, de fazer aqui uma ligação e roubou-me. Opa, não.
Entretanto, queria dizer que nós lançamos desafios no último episódio. Sim. Que não vamos mostrar hoje, porque hoje é mesmo um especial apagão, porque apagou-se tudo, como já disse inicialmente. Apagou-se mesmo tudo em Portugal, portanto, este é um episódio especial. Mas no próximo episódio juntas vamos ter o resultado dos nossos desafios, que era ambas irmos para a rua e eu encontrar os 95% de portugueses, não é? Atrasados. E tu vais distribuir abracinhos e amor pelos amigos do apagão. Oh pai, eu estou tão ansiosa para ver isto, malta. Eu também acho que vocês vão estar. Portanto, é bom que subscrevam o canal, o Diz-me Lá. E também, olha, sigam-nos no TikTok e no Instagram, porque nós também vamos pôr lá os vídeos de certeza. Porque eu estou muito ansiosa para ver isto acontecer. Eu e os meus amigos. Vai ser surreal. E já sabem que nós estamos aqui no Sound for Studio. Vocês podem vir cá, olha, enquanto há eletricidade. Portanto, aproveitem. Venham cá gravar as vossas coisas, músicas, podcasts, o que vocês quiserem. Posso já, olha, até vou deixar aqui uma novidade. Aqui o Sound for Studio vai ter um espaço novo. Portanto, olha, assim, mais coisas estão a acontecer. Hoje também vão estar a apresentar um filme. Portanto, eu vou à apresentação. Depois mostro também no nosso Instagram e essas coisas. E nós voltamos para a semana, não é? Beijinhos! Até lá!